Boa noite, no ar mais uma edição do Painel Regional, que hoje vai falar sobre administração pública. Para isso a gente recebe a presença do Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também do nosso cientista político, Fernando Chagas. Para quem está em casa, para o cidadão, a administração pública parece algo muito burocrático, muito moroso, onde as coisas realmente demoram para funcionar quando não funcionam. E a gente vai tentar explicar, esmiuçar um pouco dessa questão aqui no programa de hoje, para que você em casa entenda até como funciona, e também a gente procurar aqui soluções para, quem sabe, alavancar um pouco mais essa administração, que muitas vezes é confundida administração pública com política, enfim. Tudo isso a gente vai tentar esclarecer aqui no programa de hoje. Lembrando que os programas dessa semana são gravados, portanto a sua participação pode ser pelo e-mail www.santaceciliatv.com.br, acesse o link programas, vai em painel regional, manda a sua pergunta. Aí o nosso convidado vai responder, a gente manda o e-mail de volta para você com a resposta, para a gente não perder o contato nessa semana de gravações, tá bom? Saraiva, obrigado pela tua participação aqui no Painel Regional. Ô, William, obrigado, boa noite, mais uma vez, muito obrigado. E quero aqui já começar te parabenizando aí pelo aniversário hoje, né? Tá bom? Parabéns para você. De vida. Bastante felicidade e saúde aí, tá bom? Muito obrigado. E mais uma vez aí tá a oportunidade de estar com o professor Chagas aqui, que é sempre importante a gente poder estar interagindo e ao mesmo tempo aprendendo, né? Chagas, obrigado pela tua participação também. Eu que agradeço o convite, um abraço aos telespectadores, meus cumprimentos ao Carlinhos. Não vou pedir o almoço, que eu estou devendo um para ele. Pode ser de presente de aniversário o almoço, ou pode ser um jantar, não tem problema. Aliás, você já me deu um presente, o telespectador vai ver o presente no programa de amanhã. Lindo presente, vocês vão ver no programa de amanhã. Chagas, obrigado, viu? Carlos, com relação à administração, as pessoas têm essa visão, eu falei agora há pouco, de morosidade, burocracia, enfim, a administração pública, no que ela peca para que as pessoas tenham essa imagem, ou no que as pessoas que estão administrando pecam? Está errada a forma que a gente vê hoje na maioria dos municípios, estados, enfim? Errado não está, né, William? Mesmo? É assim mesmo. O que decorre é que a nossa legislação é que acaba, de uma certa forma, burocratizando o processo de gestão, né? Nos países desenvolvidos, a legislação ela é mais flexível. Parte do princípio de que o gestor público ele é uma pessoa proba para desenvolver a função a qual ele foi eleito, né? E aqui é o inverso, né? Aqui a legislação já é feita já mostrando, já criando formas de não deixar o gestor público, vamos dizer assim, avançar naquilo que legalmente ele não poderia fazer. Então, nós só vamos desburocratizar a administração pública o dia que a gente realmente tiver coragem de botar o dedo na ferida e flexibilizar essa legislação que a gente tem, que, a meu ver, inclusive, ela é um pouco arcaica, né? Já, né? Um excesso de formalismo, não, Carlinhos. Eu acredito que no Brasil existe a lei, tem o princípio da legalidade, que é um princípio básico da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. Porém, é um exagero no formalismo. Se fica muito mais preocupado em cumprir a legislação do que realizar o serviço público. E um ponto que, Carlinhos, eu acredito que o Brasil peque muito na administração pública, é o desestímulo do funcionário público. Uma ele é causa, a outra ele é efeito. A causa seria, realmente, às vezes ele se desestimula por uma série de fatores. E outro também, a ingerência do poder político sobre a administração pública. Então, esses dois fatores, o desestímulo do funcionário e a ingerência da política na administração pública, muitas vezes acaba complicando. Eu tenho uma tese que, inclusive, não é minha tese, é aplicada na Inglaterra e na França, a burocracia profissionalizada, que é um tema até, burocracia, é um tema superado e profissionalizar, mas a burocracia o que é? A hierarquização e um procedimento que tem que ser respeitado. Um ponto básico que na Inglaterra e na França ocorre. Só o primeiro escalão, ele é indicado politicamente. Vamos dizer, no caso do município, seria o secretário. Ele daria a direção da política pública embaixo, o que eu digo embaixo, diretoria, alguns são gerência, alguns são departamento, todos funcionários públicos. Mudaria o prefeito e o secretário, porém a política pública do município continuaria. Nesse ponto, eu acho que é fundamental. Porém, para mim, Carlinhos, isso é uma utopia. Jamais o legislador, que teria que passar pela legislação, permitiria que nós criássemos uma burocracia profissionalizada. E principalmente no caso de funcionário público, estabelecer metas e objetivos.
Porque o funcionário público, a despesa com o pessoal é muito grande, mas em si o funcionário público, via de regra, ganha pouco e ele acaba desestimulando. E além disso, tem a ingerência política. Um meio que eu vejo é justamente essa utopia, criar como na França e na Inglaterra, que são consideradas as duas administrações melhores do mundo, uma forma de profissionalizar a administração No caso do pública. funcionário, faltaria o quê? Um plano de carreira? Seria isso? Viu, Chagas, eu só discordo do seguinte, eu não vejo tanto como uma utopia, não. Eu tenho visto hoje a administração pública se profissionalizar vagarosamente, mas aos poucos ela tem se profissionalizado. Nós temos processos de gestão em municípios de São Paulo, tá certo? Que já ocorre isso que você falou. Ou seja, o prefeito, ele entra com o primeiro escalão e abaixo do primeiro escalão são os funcionários de carreira. Concordo no aspecto de que a grande maioria dos servidores públicos estão desestimulados e tal. Já discordo que esse desestímulo não pode estar atrelado ao salário, porque se você fizer uma pesquisa na Baixada Santista, na região metropolitana, ou mesmo fora daqui, os salários que são praticados, tá certo, na administração pública são salários de médio para alto padrão. Tá? O que decorre é que em alguns municípios essa pirâmide salarial está de cabeça para baixo. Aí ela teria que ser corrigida para que você possa dar um arcabouço salarial dentro da administração pública. Já concordo no que o Chagas está falando, no sentido de que a gente tem que criar dentro do servidor público planos de carreira que permita você avaliar o servidor público, criando para ele metas de produtividade. Porque hoje o que a gente vê na administração pública é que se fala muito em direito e poucos deveres, né? Sem dúvida. Então precisamos também, a contrapartida tem que haver, Chagas, para que se possa haver o equilíbrio, porque na realidade o cidadão que está lá fora, ele quer o quê? Ele paga os seus impostos e quer qualidade de serviço prestado, né? E a gente não vê a equiescência desse tipo de coisa. Então isso deveria ser realmente melhor tratado. Agora, para que isso ocorra, é preciso, acima de tudo, o gestor público, né, pôr o dedo na ferida, como falei inicialmente, e ter a coragem de fazer as mudanças necessárias. Né? E num ponto que eu digo, não só a remuneração, às vezes a remuneração é boa, mas mesmo que ele entre com um bom salário, vamos dizer, a remuneração que no funcionalismo público chama-se vencimento, Sim. mesmo que ele entre com um bom vencimento, ele fica desestimulado, não só pelo aspecto político, mas ele não tem para onde subir. Estagnação, né? É estagnação, e ele acaba se acomodando e fica naquela estrutura, que não tem perspectiva de melhorar. Eu começo como fiscal e vou terminar como fiscal com o mesmo salário, vamos no popular, no mesmo salário. Já numa empresa eu começo como trainee, aí eu vou subindo, eu chego até supervisor, posso chegar até presidente. E na prefeitura você não pode chegar até presidente, mas você pode chegar até secretaria. Secretaria é cargo público, então você pode chegar no departamento. Ah, mas o departamento também acaba virando o quê? Um cargo em comissão da política, e você fica estagnado. Por outro lado, eu concordo plenamente com o Carlinhos. O funcionário público, ele precisa parar de olhar apenas para a sua seção, ver o mundo pela janela da sua seção. Isso é extremamente prejudicial. Ele acaba provocando uma reação contrária da população. Quando a população, um administrado chega num guichê, chega no expediente, ele quer o seu serviço prestado, independente do estímulo, independente da política, se ele concorda ou não concorda. Ele tem que atender o servidor público, tem que atender o administrado, e nem sempre isso ocorre. E acaba havendo um desgaste. Tanto que toda vez que fala em corte de funcionário público, a população acaba concordando. E um outro ponto que eu gostaria também de saber do Carlinhos. Num aspecto eu sou favorável à privatização. A privatização das atividades meios. A administração pública só ficar com as atividades fins. Educação, saúde, fiscalização e assim por diante. Eu sou Carlinhos, favorável. O comentário fica o próximo bloco, tá? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.